Quando eu iniciei o ministério, eu iniciei ali determinada a fazer a diferença. Vê se você entende. Muita gente seguia Jesus. Era uma multidão seguindo a Jesus. Mas tinham alguns que tocavam de forma diferente em Jesus. Uma multidão seguia. Peraí, alguém me tocou. Jesus, mas tem um monte de gente tocando em você. Mas saiu virtude. Aí eu costumo dizer, existem muitos ministérios de dança, muitas pessoas que dançam, mas não são todos que vão tocar o coração de Jesus de forma especial. São aqueles que decidem tocar diferente de como a multidão toca. Os integrantes, eles foram entrando, tendo que se adaptar à visão que o Senhor me deu. Por que muitos ministérios eles começam a ficar muito bagunçados? Porque os líderes, eles cedem à pressão. Exatamente. Eles cedem à pressão do povo. Tá entendendo? E ele precisa entender, Deus estabeleceu uma visão, Deus dá uma identidade, uma visão para cada ministério. Deus estabeleceu algo ali. O líder precisa carregar aquilo até o fim. Deus, quando o ministério iniciou ali, eu fiz vários votos com Deus. Que eu não iria dançar nenhum tipo de música que não fosse para glorificar o nome dele. Sim. Determinei isso. As roupas que eu usava, que eu deveria usar quando eu não estivesse dançando, seriam roupas que não deveriam escandalizar. Sim. Porque vê se você entende. Eu subo no altar, eu tô todo tampadinho. Mas por que fora do altar eu tenho que estar com barriga de fora? Não faz eu nenhum tenho que estar de sentido, é muito decote? incoerente Porque isso. no meu Instagram eu tenho que ter um álbum Adoradora do Senhor e um álbum A Gatinha na Praia. Não tem como. Não tem como. Porque o altar, a igreja é lugar de cura. A mesma pessoa que está lá em casa te vendo de biquíni, às vezes é o mesmo que vai estar lá na igreja sentado, te vendo no altar dançando. Exatamente. E a pessoa que deve estar no altar para ser instrumento de cura, ela vai estar ali trazendo confusão na mente do irmãozinho que está ali sentado. Mas porque se podem, também posso. Exatamente. E não existe um confronto. Não existe. Então, assim, todos que foram entrando para o ministério, se todos que entraram para o ministério ficassem até hoje, o ministério ia estar com umas 500 pessoas. Mas foi um fluxo. As pessoas entram, elas passam por um trabalho de discipulado, de muito cuidado, interessante isso. tudo ali, de preparo bíblico, em todos os sentidos. E depois aquela pessoa, quando ela entende quem ela é, o que ela deve fazer, ela começa a exercer ali o chamado através da dança, né? Então, é todo um processo. Muita gente na época foi entrando comigo. A primeira pessoa que entrou foi a Bruninha, que hoje ela é minha cunhada. Linda. Ela tá comigo desde o início, né? E ela ficou até hoje. Casou com meu irmão, eu falei, Bruninha, nem se você quisesse, você não ia sair. Você tá casado com meu irmão. Tá na família, já era. Mas ela tá ali comigo a todo momento. E dentro disso, Elô, as pessoas vão entrando, vão se adaptando. E claro que eu, como líder, também preciso entender a vida da pessoa e saber também ser maleável. Como conduzir isso, como né? conduzir em alguns sentidos. Então, o que nós estávamos falando aqui nesse momento existe, Elô, uma mudança de mente que precisa existir em muitos ministros que dançam. De que forma? A pessoa, ela entender o peso da responsabilidade que ela carrega e mergulhar com todo o coração naquilo que ela faz. Ela precisa tirar da mente dela que ela dança porque o altar precisa, igual tipo num programa, já viu os programas que tinham que o cantor cantava? De balé atrás, para compor o cenário. O altar não precisa disso. Não precisa. O altar precisa de adoradores, de profetas, de pessoas que estejam ali dizendo assim, ó, eu faço parte, através do meu ministério, de um grupo de pessoas que edificam a igreja. Porque a palavra de Deus fala que quando ele libera dons para as pessoas, ele fala sobre nós buscarmos os melhores dons, ele deixa claro que os dons eles são liberados para edificação do corpo, edificação da igreja. Tem muitos ministérios de dança que não estão sendo respeitados porque não estão edificando a igreja. Então, a partir do momento que a igreja ela tá ali, ela assiste você dançar e ela tá vendo que através da tua dança ela tá sendo edificada, ela tá sendo alimentada, o culto ele tá produzindo algo especial ali através dos seus movimentos, o reino de Deus está sendo estabelecido, o pastor vai te respeitar, a igreja vai te respeitar. Elô, para você ter noção, o nosso ministério ele começou a trazer algo tão forte para a igreja,
antes da gente ser conhecido, foi trazendo algo tão forte para a igreja. Eram pessoas curadas, eram pessoas batizadas no Espírito, eram pessoas transformadas. Tinha gente que começava a ir para o culto e falava assim, hoje vai ter dança, porque eu vim com uma causa, com uma situação, e eu quero que eles profetizem. Porque eles tinham a certeza que quando a gente profetizasse, algo iria acontecer. No mundo espiritual. Foi algo tão forte que a gente não tinha sala para ensaiar, a gente só ensaiava no templo. A igreja se uniu, Elô. Se uniu e construiu uma sala de quase 12 metros, 10 metros de largura, com espelho. E a igreja falou assim, ó, a gente faz questão de fazer essa sala para vocês, porque a gente sabe que quanto mais vocês se dedicarem, mais nós vamos ser também edificados por vocês. Amém. Então, assim, o que aconteceu ali? Se a gente respeita e cuida daquilo que o Senhor nos deu, automaticamente o respeito da igreja e daqueles que assistem a gente, ele vai existir. É conquistado. Ele é conquistado. Então eu costumo dizer isso, gente, conquistem esse respeito. Porque vem gente chorando, Elô, pra mim. Vitória, porque o pastor, ele não deixa, o louvor não gosta que a gente dance com eles porque acha que a gente atrapalha, porque isso, porque aquilo. Eu falei, gente, calma, tá tudo errado desde o início. Vocês não têm que chegar ali para tomar o lugar de quem está cantando, balançar véu na cabeça deles e eles ficarem perdidos. Eu falei assim, a dança, ela precisa estar ali como um conjunto. Precisa se unir, somar para aquele momento. Se vocês vão ter um espaço de 1 metro para dançar, dá o seu melhor naquele espaço. Porque se o Senhor achar que é para você ter mais espaço, porque você está trazendo aquilo que Ele quer estabelecer naquele lugar, o próprio Deus vai conduzir as coisas. Não vai ser por força. Mas começa a conquistar, começa a mostrar. Então, Elô, assim, o Ministério de Dança e Louvor na Terra, ele tomou uma proporção não foi nada forçado. Todo mundo que entrou no ministério passou a amar de uma forma tão intensa. Tudo aquilo que a gente fazia, começou a se dedicar tanto. Elô, era por dia. Hoje ainda acontece isso, tá? Isso nunca mudou. A gente ensaia, Elô, toda terça e quinta, de 4 da tarde às 8 da noite. Uau. Quando tem congresso, ou vai ter uma ministração, a gente ensaia segunda, terça e quinta, de 4 da tarde às 8 da noite. E quando tá chegando o Espada na Face, a gente ensaia segunda, terça, quinta e sábado o dia inteiro. Espada na Face é um evento que vocês fazem aqui no Rio de Janeiro, aqui, né? Que a gente faz de 3 dias. Não tem ninguém que reclama. O pessoal tá ali de coração, se dedicando. A gente sai meia-noite, mas tá todo mundo lá com intensidade. Por quê? Porque foi construído isso desde o princípio. Cada um sabe da sua responsabilidade. Cada um sabe.